Antes de mais, obrigado a esta plateia fantástica. É impressionante vocês não terem nada melhor para fazer a uma terça-feira de manhã. Imagino que, de algum modo, a professora Flora vos terá subornado muito bem para me ouvirem aqui hoje. Eu gostava de agradecer, antes de mais, o convite do agrupamento, em nome da professora Flora, também a tolerância e a paciência do professor Jorge nas mensagens que fomos trocando, porque foi um bocadinho difícil, apanhou o meu período de férias, mas cá está hoje, infelizmente, porque como a professora Flora estava a apresentar, este é um lugar muito especial para mim, porque de facto sou um ex-aluno, já vi muitas caras familiares, caras que me são muito especiais e foram estruturantes para a pessoa que eu sou hoje, para o profissional que eu sou hoje, para o intelectual ou pseudo-intelectual que sou hoje. E, de facto, quando recebi a proposta da professora Flora, eu acho que tudo conspirou para eu vir aqui fazer esta palestra assente neste pilar de relação entre o Puer e o Senex. Para quem não sabe, o Puer e o Senex são duas propostas, duas energias, dois arquétipos, são dois modelos que existem na vida, que é a relação entre o jovem e o velho. E não poderia ser mais adequado, porque de facto essa é a relação estabelecida na escola, não é? Vocês, os docentes, representam o Senex, o velho sábio, a velha sábia, que de algum modo leva a informação com qualidade e adapta à vida dos jovens que vos procuram num plano educativo. Também esta proposta foi fantástica porque eu, no presente momento, estou a escrever um livro acerca do complexo do Peter Pan, porque eu sinto que é síndrome do século XXI e é o que eu vou tentar explicar e defender precisamente hoje, para, no fundo, lançar aqui um trial a ver se o livro é interessante ou não. Porque, mediante o vosso feedback, eu também vou perceber se, de facto, estas análises contextuais à vida social são transformadoras ou não. Porque um analista como eu, um psicoterapeuta nestas áreas da psicologia profunda, essencialmente o que procura é análises transformadoras que transformem a vida das pessoas para melhor, para bem. A professora Flora já me apresentou ligeiramente. Este é o currículo bonito que nós gostamos de colocar no LinkedIn, que nós gostamos de colocar quando as pessoas pesquisam sobre nós, mas este currículo, para mim, nada me diz sem o currículo implícito, aquele que eu passei, aquele que eu experienciei, aquele que eu vivi com sorte aqui nesta escola, nesta academia, com as pessoas que me cruzei e que, como eu disse há bem pouco, formaram quem eu hoje sou. E eu gostava de falar um bocadinho mais acerca disso do que a minha experiência enquanto investigador, enquanto neurocientista, enquanto psicólogo clínico. Eu gostava era de falar de como cheguei aqui à Mars e como a Mars fundamentalmente mudou a minha maneira de ver o mundo e a pessoa que eu sou hoje. E para isso devo-vos explicar que eu vim de uma escola dos pesadelos, como Augusto Cury chamaria, que foi uma escola em Vila Nova de Gaia. E porquê é que eu lhe chamo a escola dos pesadelos? Porque a desumanização lá era brutal. Eu lembro-me que os alunos eram constantemente infelizes. Eu lembro-me que, inclusivamente, fui vítima de bullying, de uma coisa que eu hoje ainda não consigo compreender, porque um montinho de miúdos mais velhos se revoltou contra mim, por algum motivo, e isto passou completamente ao lado do porteiro, que estava a sensivelmente 10, 15 metros de distância de mim mesmo. E eu, que sou uma pessoa com muitas memórias autobiográficas, desde o meu colégio, desde o meu infantário, a pré-primária, etc., é impressionante como o meu cérebro varreu a maior parte das memórias desse período escolar. Por isso, falar
sobre isto é importante para os docentes, porque, como diz o Mário Sérgio Cortella, entender o contexto e o contexto emocional é extremamente importante, como nós vamos entender. Talvez para procurar uma vida diferente, desacelerar a pressão da cidade, pois, de facto, viver em Vila Nova de Gaia não era fácil. Para se fazer cerca de 10 km, às vezes a minha mãe era capaz de demorar 1 ou 2 horas, algo que agora está a acontecer em Braga e, portanto, muitas pessoas estão a ficar familiares com isso. Isso já acontecia há bastantes anos atrás, na zona do Porto. E por isso tive a sorte de inspirar o mesmo ar do grande Sá de Miranda, próximo também uma pessoa que foi essencial para mim, que foi o António Variações, inclusivamente, porque fui cair em Carrazedo. No meu segundo ano cheguei a Carrazedo, lá eu encontrei um ritmo completamente diferente. Aquilo que hoje em dia se acha que é algo negativo, quando falamos de uma cadência um bocadinho mais lenta no ritmo da educação, foi aonde eu encontrei, se calhar, o ritmo necessário para elaborar os meus pensamentos e para ser hoje quem eu sou. E digo isto porquê? Porque eu cheguei ao segundo ano e eu já sabia a matéria toda que os meus colegas estavam a aprender até ao terceiro ano, muito provavelmente. Mas a humanidade, a empatia, o toque humano era completamente diferente. Eu lembro-me de ter chegado à minha casa, que era muito próximo da escola, e logo no meu primeiro dia de aulas eu tive a presença de 2 colegas que me foram buscar à porta para me apresentar à escola e apresentar a todas as pessoas. E aquilo que eu vivi em Gaia era uma não partilha de experiências, eram miúdos que ficavam presos àquilo que eram os seus bens, por exemplo, não partilhavam uma bola de futebol, aqui partilhava-se. Às vezes corrompida pelo tempo e pelo uso, pelo gasto, porque se partilhava e muito. E isso era apaixonante. Eu encontrei uma escola de partilha, de convivência, de miúdos que nunca tinham visto um computador e eu, afortunado, tinha um computador e então tinha algo também para os adicionar. Então eu não fui só um hospedeiro estrangeiro que não acrescentava valor, eu acrescentei algum valor. E foi-se criando uma sinergia bastante funcional e este foi o primeiro passo para eu me sentir muito bem integrado, porque também vamos falar acerca disso hoje. Mas eu gostava de, ainda antes disso, explicar, inclusivamente, como é que essa travessia na escola foi importante, mas como chegar, inclusivamente, aqui, a esta escola em específico, também foi importante. Porque a determinada altura algumas sementes tinham sido lançadas nessa mesma escola, a escola primária de Carrazedo, sementes essas que teve a ver com uma professora, a Annie Kate, infelizmente já não está entre nós, mas estou a ver que há pessoas que a conheceram, infelizmente. A professora Annie Kate tinha um coração extraordinário e ela deixou uma das sementes mais importantes para a minha vida formativa, que foi influenciar-me a gostar de basquete. E já vou lá, já vou explicar o porquê disso ter sido tão importante, para além do cuidado dela, da empatia dela, deste lado muito sensível ao ser emocional. Quando cheguei aqui, eu já era uma besta muito grande, no 5º ano, algo que continua a ser uma espécie de doença em mim, porque cheguei a 1,94 m, e no 6º ano eu estava na escola que dividia uma escola com seres muito grandes, ainda assim, e alguns repetentes do CEF que se tornaram inclusivamente meus amigos por causa de uma coisa muito especial que aconteceu, que foi, houve um torneio de korfball e eu fui o campeão. A minha turma foi a campeã, isto no 6º ano, então isto posicionou-me numa espécie de rockstar da escola. E foi muito bonito porque este culto desportivo, este momento, fez que, inclusivamente, eu tivesse um espaço, que eu deixasse de ser desconhecido e passasse a ser conhecido, e isso foi proporcionado por vós, mas não só.
Na altura, uma professora minha de Educação Física, infelizmente não me recordo o nome dela, mas também foi alguém muito importante, sugeriu-me, por que não vais para o basquete? Quando o professor João Tabeira estava-me a tentar desencaminhar para o handball, por causa da minha estrutura. E quase conseguiu, porque o ABC ficou interessado, mas realmente o meu coração já pertencia a outro desporto. E não é por causa de eu ter visto o professor João Paulo Leitão, e ele era uma pessoa muito disciplinada, muito rígida, que nos educou muito bem, inclusivamente, e que eu tenho uma grande admiração. Não é por isso que eu vou dizer o que vou dizer a seguir, mas também o ter frequentado o basquete me permitiu estar na presença de muitos sénexes, de muitas pessoas velhas que se tornariam uma referência para mim. Felizmente, tive um percurso fantástico aí no meu período de formação, onde tive o prazer de conhecer dois gêmeos que se tornaram grandes amigos, que eram filhos de uma professora também muito especial para mim, a Ana Paula, que está aqui presente, foi minha professora de inglês, e se eu hoje estou a dar conferências também em inglês lá fora, é precisamente por causa dela, porque ela deixou-me o bichinho do inglês muito bem introduzido. Mas voltando à questão do basquete, foi uma escola também essencial para mim, porque encontrei formadores com coração. Eu nunca mais me esqueço da experiência que tive quando cheguei ao Porto. Eu achava-me o melhor da minha aldeia, mas cheguei ao Porto, era mais um. Isso, quanto mais não seja, foi útil também para a minha formação, porque muitas vezes achamos que somos especiais em determinado lugar e depois percebemos que, se calhar, a competição ensina-nos algo útil, humildade, trabalho, perseverança, etc, etc, etc. E eu fazia isso e tentava afirmar-me, inclusivamente lá na equipa, e uma vez o treinador chamou-me à parte e disse: João, anda aqui, olha para os teus colegas, olha para o Hugo, que na altura era o melhor jogador da Seleção Nacional e era quem eu substituía, ainda por cima. E ele perguntou-me: João, o que é que tu vês? O que é que tu vês no treino? O que é que tu vês no estilo de jogo do Hugo? E eu disse: oh, mister, é a minha referência, é o jogador que eu quero seguir, inclusivamente os seus passos. E ele: tudo muito bem, mas sabes o que é que distingue o Hugo de ti mesmo? E eu: mister, não sei, poderá-me dizer. E ele: é que tu corres em quantidade, o Hugo corre em qualidade. Esta frase marcou-me eternamente e eu vou explicar já o porquê, mas queria inclusivamente chamar a atenção que é por isto e por muito mais que o desporto, e em especial o desporto coletivo, é importante. Porque nos ensina acerca do coletivo, ensina-nos a respeitar o sénex, ensina-nos também que sem disciplina não há resultados e, infelizmente, no período Covid ou pouco depois, a educação física como disciplina foi completamente desvalorizada. E que imagens é que nós dávamos desses colegas? Que imagem é que nós dávamos aos miúdos sobre a importância do desporto e da educação física na vida e na formação das pessoas? Os pais muitas vezes dizem: o que importa é matemática, o que importa é química, o que importa é biologia. Não, tudo importa. Porque se tu não fores uma pessoa que cuida de ti, que tem disciplina, que tem perseverança, que inclusivamente sabe viver num coletivo, que toda a gente sabe que isto é transversal a todos os empregos, que é, vocês vão ter que lidar com pessoas, não interessa se são professores, são químicos, são médicos, são o que sejam, vão ter que saber lidar com pessoas, e nada melhor que o desporto para treinar o que é estar num balneário, não é? Para treinar esse tipo de convivências. E eu vejo uma diferença abismal de quem o praticou e de quem não o praticou. E isto era um marco que eu também queria deixar. Mas porquê é que a frase daquele treinador me marcou? Porque, infelizmente, no 9º ano, mais ou menos, a minha vida familiar dava uma volta, e não como o Anselmo Ralph, de 360 graus, porque aí voltavam mesmo. No meu caso, infelizmente, foi de 180 graus, e então a minha mãe virou-se para mim, algo que ainda hoje ela se culpa, e eu digo: não, obrigado, mãe, porque se não fosse isso, eu era mais um, porque eu também era preguiçoso como todos os outros.
E, infelizmente, dada a falência da empresa do meu pai e tudo mais, passámos por diversas necessidades e eu fui trabalhar. Eu sei que não devia estar a dizer isso, mas aos 14 anos eu fui trabalhar e lá no Lago dos Cisnes nos disseram: mas João, não te preocupes, porque é mais facilmente apanhado o Luizinho, que era um colega meu baixinho, do que tu passas bem por uma pessoa de 18 anos. E essa experiência foi fundamental também para mim, porque lá cruzei-me com outros Senex, outras pessoas que me ensinaram verdadeiramente as leis da vida e inclusivamente o quanto o trabalho nos dignifica, mas se queres verdadeiramente fazer aquilo que tu queres, então aplica-te na escola, que é melhor. Se queres fazer outra coisa diferente do que servir a restauração ou o catering. Mas eu, derivado de todas essas experiências e derivado de todas essas responsabilidades, sempre consegui criar um equilíbrio saudável entre um bom aluno, um bom trabalhador, um bom jogador. Acho eu que, nesse aspecto, estou orgulhoso de mim mesmo. Mas, obviamente, que isso não me permitia ser perfeito, completamente perfeito, em todas as áreas. Eu sei que terminei aqui com uma boa média, deixei um bom registro. No secundário terminei com 17, o mesmo aconteceu nas minhas licenciaturas e mestrados e por aí fora, mas nunca fui excelente a nada, nunca fui excelente. Mas eu tinha uma coisa que era, eu sabia que se eu corresse em qualidade e não em quantidade, eu poderia chegar onde eu quisesse. E isso marcou-me, porque foi exatamente a mensagem que esse senhor treinador me deixou e que eu levei para a vida. Daí que é importante as mensagens que os Senex nos podem deixar, e desculpem eu também emocionar um bocado, porque isto marcou-me de diversas formas, mas são estas mensagens que nos inspiram muitas vezes a seguir em frente, mesmo perante a adversidade. E eu tive a felicidade de ter aqui bons Senex. Falei da professora Ana Paula. Tenho que falar também do meu diretor de turma do 6º ano, o professor Vítor, que curiosamente, ele não se lembra certamente de mim, mas foi a pessoa que me cumprimentou mal eu cheguei aqui e foi uma pessoa essencial também para a minha formação, porque se diferenciava de todos os professores, porque era aquele professor que chegávamos à aula de EV e perguntava: João, como é que tu estás? Liliana, como é que tu estás? O que é que se tem passado na tua vida? Ok? E isso fez a diferença toda porque, como Augusto Cury diz, de algum modo, bons professores formam os alunos, mas os professores brilhantes preocupam-se verdadeiramente com o bem-estar, inclusivamente dos alunos, e isso é o que faz com que o PUER também olhe para estes professores, para estes docentes, e os veja, de facto, como uma referência, porque, no fundo, nós procuramos uma relação. Eu sei que os miúdos hoje em dia parecem bichos do mato, selvagens, muitas das vezes, mas não, mas eles simplesmente procuram, muitas vezes ainda mais acentuadamente, uma relação que não tem muitas vezes em casa. Porque hoje em dia fala-se muito sobre os cuidados da educação, dar o melhor aos miúdos, as melhores sapatilhas, as melhores explicações e tudo mais, mas sabe o que é que não se dá? Uma coisa que é muito cara, tempo, e tempo de qualidade. Outra coisa que os meus pais me davam, diferente de muitos pais, que eu via quando que iam deixar os atletas no Braga, no basquete e por aí fora e iam embora, o meu pai, a minha mãe, ficavam lá a ver a treinar, falavam com pessoas, conviviam, e a presença deles, apesar de todas as adversidades, foi essencial. Foi essencial porque eu sentia que tinha, de facto, progenitores. Nem todos os meus colegas, infelizmente, se podem louvar disso. Mas para prosseguir, para não vos saturar demasiado com a minha história pessoal, já vejo aí algumas caras aborrecidas. Estou a brincar, não vejo nada. Eu quero-vos falar precisamente do que me traz aqui hoje, que já fui dando alguns lamirés, que é a relação entre o PUER e o Senex. O PUER e o Senex podem pensar como duas energias que governam a vida psíquica das pessoas, ou, se preferirem, arquétipos na tipologia junguiana. E o que é que são os arquétipos?
Basta pensar na etimologia da palavra. Arque, que significa antigo, typos, que vem de tipologia, de padrão. Então, arquétipos são padrões comportamentais que se repetem incontestavelmente ao longo da vida e do desenvolvimento humano e, de facto, uma relação patente na vida humana, seja na educação, seja na relação lá fora, seja noutros contextos, está patente entre a relação do puer e do senex. E às vezes estas duas energias coabitam e coabitam muito bem, outras vezes andam a batalhar uma com a outra. E é exatamente isso que eu vou descrever hoje e de que modo é que esta relação, em pleno século XXI, está-se a dar. Vamos analisar e também de que modo é que isso sublinha os desafios do papel do educador, mas também os desafios do papel do aluno, porque acho que é importante os professores também entenderem bem acerca do seu contexto para poderem, se calhar, exercer com melhor qualidade e com maior estabilidade psicológica o seu papel. Como veem nesta imagem, eu selecionei algumas histórias, e eu não vos vou contar a história da carochinha, eu sei que os professores é que têm esse papel, mas selecionei aqui algumas histórias onde a relação entre o puer e o senex se dá bem, e felizmente trouxe frutos. Temos, por exemplo, o Harry Potter, o Dumbledore, temos a Caitlyn Everdeen, não está o Haymitch ali na imagem, mas não interessa, temos o Yoda, o Luke Skywalker, e temos o Frodo e o Gandalf. E uma coisa nós percebemos, de facto isto é arquetípico. E porquê é que nós nos aproximamos do cinema para ver estas relações a acontecerem? Porque nós precisamos disto para nos inspirar na nossa vida. É por isso que há uma professora que falava comigo no intervalo e dizia: João, eu acho que era importantíssimo, por vezes, os miúdos aqui terem acesso a conteúdo cinematográfico. E eu posso sublinhar conteúdo cinematográfico, histórias, porque, de facto, isto conta a vida e ajuda as pessoas a adaptarem-se à vida. Mas uma coisa nós nos esquecemos muitas vezes nestes contextos. Felizmente há muitas pessoas aqui que são privilegiadas e eu ainda assim nunca me faltou o essencial, nem aos meus irmãos inclusivamente, e tivemos muitas experiências. Mas eu tive colegas, amigos, que inclusivamente, ou porque perderam o pai cedo, ou porque os pais tinham trabalhos muito humildes, que ainda é frequente aqui no contexto da Mares, nomeadamente pessoas que trabalham em contextos agrícolas e por aí fora. Ir a Braga é dispendioso, é muito distante, é impossível. Então, criar aqui esses rituais que possam trazer estes contextos é importantíssimo e vocês nem têm noção, porque é um momento de descontração, é um momento em que verdadeiramente podemos criar uma partilha sobre aquilo que é visto e que para muitos miúdos é uma novidade. E isso é importante também terem a noção disso. E quando esta relação se dá e dá bem, o senex, por norma, inspira o jovem a se desenvolver e a fazer a também jornada arquetípica do herói, que nós vemos muito patente nos filmes, mas que também podemos extrair para a nossa vida pessoal, porque se calhar nós não combatemos nenhum alien, não combatemos nenhum meta-humano, não combatemos rigorosamente nada que se assemelhe a isso, a não ser de manhã a chegar a Braga, a Rotunda das Enfias, porque eu não sei quem é que já combateu essa rotunda, mas eu lhe garanto que é um némesis demasiado difícil de ultrapassar e leva tempo, portanto é um combate diário sufocante. Mas este tipo de paralelismos pode ser feito de várias formas. Nós todos vamos encontrar o nosso némesis algures na vida, mas antes de encontrarmos os nossos némesis e de estarmos preparados para partir para o mercado laboral, trabalhando as nossas soft skills e hard skills, que são conceitos muito engraçados que os psicólogos gostam de falar, é importante nós passarmos pelo período da educação, que é exatamente onde o mentor vai ocupar um quarto da nossa vida e depois há de continuar, mas sucessivamente para nos preparar a fazer o corte com o cordão umbilical e com a barriga da baleia. Eu sei que as mães poderão ficar ofendidas, mas um dia sim os filhos também têm que voar.
E isto é uma linguagem também analítica, cortar com a barriga da baleia, porque arquetipicamente a mãe, e toda a gente que é mãe sabe que não há nada como o instinto materno, e o instinto materno há de ser sempre protetor, cuidador, e muito, muito, muito importante e especial, por vezes sufocante também, mas isso são outras coisas, não vamos falar dos aspectos negativos, porque a professora Flora disse para eu falar sobre coisas motivacionais e tal, e então eu não vou estar aqui a criar outros aspectos. Mas quando isso acontece, a determinada altura, o jovem, em princípio, está apto para partir para a aventura e defrontar os seus desafios. Isto, teoricamente, ocorre assim, mas o que nós vemos é que hoje em dia não está bem a ocorrer desta forma. Porquê? Porque os jovens estão cada vez mais ansiosos sobre o futuro. E algo falhou. Algo falhou neste testemunho que o Sénex tem que transmitir ao jovem. E, porventura, o que é engraçado é que nós falamos da geração mais formada de sempre, curiosamente, os números de aplicação ao ensino superior desceram drasticamente este ano, também se calhar porque finalmente os jovens estão a perceber que não é só preciso um canudo para serem alguém, que era algo que os pais diziam naquele formato de formatados pela sociedade, inclusivamente, que tinham que levar a essa crença e que infelizmente preparava muito mal os jovens derradeiramente para os seus desafios, porque inclusivamente os jovens também precisam de perceber que há uma certa honestidade na vida. Não podem seguir um caminho que lhe dizem que é o correto, quando depois há uma série de incongruências, quando depois eles chegam à universidade e estão profundamente infelizes. E eu lembro-me da história da Capuchinho Vermelho, long story, short story, eu vou abreviar muito, porque eu acho que a história da Capuchinho Vermelho é extremamente importante para apreciar como é que este momento é conduzido e o que é que acontece na vida da Capuchinho Vermelho. E eu disse que não ia contar histórias da Capuchinha, afinal menti, peço desculpa por isso. Mas o que é que nós vemos na história da Capuchinha Vermelho? Alguém que promete à sua mãe que vai pelo caminho mais extenso, ainda que demore mais, ainda que seja mais cansativo, mas porque é confortável, porque é protetor, é protetivo, digamos assim, é seguro. E nesse aspecto, a Capuchinho Vermelho, quando vai nesse caminho, está a fazer exatamente aquilo que todas as filhas prometem a todas as mães. Mãe, sim, não te preocupes, eu vou estudar, eu vou para a universidade, eu vou-me aplicar e vou pelo caminho mais longo, mas eu lá vou chegar, Mas a determinada altura, pelo caminho, começam-se a fascinar pelas flores, começam a fascinar-se pela paisagem, começam a entrar na floresta, ao diabo, não é? Porque foi exatamente onde a mãe disse que não deviam entrar, era na floresta desta vida. E, como se não bastasse, encontram o lobo mau. Quem é o lobo mau? É exatamente aqueles rapazes que as mães diziam para não se relacionar, porque eles são perigosos. Aliás, a mãe sabe disso. Casou com um, ainda por cima, com um urso desses, que afinal não era lobo, não é? Então, nesse sentido, a mãe já estava a preparar a filha. Eu já passei por isso, para que é que tens de passar por isso? Mas é o que se diz. Às vezes as pessoas têm que bater com a própria cabeça, senão ficam naquele universo dos x, e é extremamente complicado. E é isso que acontece com a Capuchinho Vermelho. Ela conhece o lobo, mas afinal, ele, ao contrário daquilo que se dizia, é extremamente simpático. É tão amoroso este lobo, que é exatamente o que os rapazes fazem no período da sedução. Eles parecem os melhores, não é? Toda a gente sabe disso. Principalmente os Dom Juans. Eu já tive a minha passagem por esse capítulo e sei muito bem que historinhas também contava, digamos assim, não é? E isto é engraçado, porque antigamente o lobisomem, o lobo, era a representação do homem feito, o homem peludo, o homem capaz de procriar. Era por isso que ele era tão usado nas histórias da carochinha, chamem-lhe assim, não é? Nos contos de fada. E a certa altura, quando, finalmente, abreviando a história, a Capuchinho Vermelha chega, de facto, à casa da avó, supostamente para levar o medicamento, esse é um detalhe também muito importante, ela depara-se, afinal, com uma avó estranha.
Uma avó que tem coisas muito grandes, em certa medida. Vocês já estão a entender, acho eu, onde é que eu quero chegar, porque este conto fala precisamente de um momento importante na jornada de individuação do desenvolvimento da mulher, que é a desfloração. Mas não é desfloração sexual, não é só por isso que o capuchinho é vermelho, porque há aquele mito que o ímã se rompe. Não é essa desfloração apenas, é psicológica. E eu vou-vos explicar o porquê. Porque para além do lobo ter coisas grandes, coisas que crescem, efetivamente, há outra coisa que ocorre. Ele devora antes a avó. E agora quer devorar a pequena criança. Mais uma vez a relação do Senex e da puer. Da puerela, da pequena, da infante, digamos assim. Se fizermos aqui um cálculo de aritmética básica, não é? E estão professores de matemática, não me vou aventurar por aí, mas se subtrairmos a mulher idosa, a mulher criança, a mulher jovem, o que é que nós temos entre estas duas mulheres, se não a mulher adulta? Não é? Então este conto está-nos a tentar educar que, efetivamente, se calhar a capuchinho vermelha para levar a medicação, ou seja, a medicação para quê? Para ter o aspecto de cura, o aspecto transformador, e ela própria que está doente, ela precisa de passar pela adversidade, ela precisa de conhecer os lobos maus, ela precisa de se aventurar na floresta, a floresta que é o lugar da imprevisibilidade, do desconhecido, do novo, porque é muito mais difusa do que nós andarmos por um caminho limpo, sem qualquer tipo de mata, e onde nós conseguimos ver efetivamente o horizonte. Isto é curioso, porque na maioria das vezes estes contos materializam-se na vida real, porque aquilo que eu encontro depois nos meus clientes, e eu faço análise de interpretação de sonhos, são sonhos deste aspecto, em que a determinada altura há uma jovem, nos seus 40 e 50, que é quando ocorre a crise da meia-idade e a pessoa volta a contactar com o seu lado puer, que está a entrar numa floresta, está a viver efetivamente estas passagens. Estranho? Não. Porque o Jung diria que isso é típico da jornada de individuação. Porque nós, a determinada altura, para crescer, fomos obrigados a abdicar de muita coisa, nomeadamente da magia da infância, não é? Que nos possibilitava ser 1001 coisas, mas ao mesmo tempo não éramos rigorosamente nada. Então, tivemos que abdicar disso para nos materializar em algo. Mas quanto da nossa personalidade e do nosso potencial é que deixamos para trás? Muito, imenso. E é exatamente por isso que a determinada altura o inconsciente nos ataca e diz: tens que revisitar a tua vida. Porque agora, se calhar que tens a vida encaminhada, se calhar até já tens uma casita, um emprego estável, tens os filhos já a voar, síndrome de ninho vazio e por aí fora. Quem és tu? Quem és tu? Esta é a provocação do inconsciente. O que é que resta de ti? Se todas as funções que tu tanto idealizaste agora estão cumpridas, o que é que resta? Eu sei que deveria falar sobre coisas motivacionais, mas esse não é o tipo de psicólogo que eu sou, felizmente ou infelizmente, e por isso gostava de propor mais este tipo de reflexões. Eu sei, sou um bocado lento, tenho aqui o comando e estou a ir ali ao computador. Mas entrei no fluxo da coisa que eu assim tenho tempo para pensar também, que é importante. Perdemos então uma coisa essencial, a magia, a pitada da vida. Coisas que o Peter Pan de todo quer abdicar. Não quer abdicar, porque ele acha que esta é a melhor fase de todas, a juventude. Porque a partir daí, tudo cai por terra. A partir daí é só piorar. E além disso, a referência que ele tem ao lado dele, dessa dita adultez, não é grande referência. É o Capitão Gancho. Quem é que quer ser como o Capitão Gancho? Não é? É exatamente aí que alguns Senex ocupam uma função que bloqueia o desenvolvimento e o crescimento de muitos puas, porque ao fim e ao cabo não são bons adaptadores, não são boas referências. Quem é que se quer tornar como um velhaco que parece mais infeliz do que aquilo que ele tenta dizer, do que aquilo que ele tenta vender? Aliás, se tornam aquelas pessoas muito conhecidas do género olha para aquilo que eu digo, não olhes para aquilo que eu faço, não é?
E esse é o tipo de Xanax que não é de todo inspirador. E então, o Peter Pan tem a certeza de uma coisa, ele não quer ser esse velho, ele não quer ser esse Xanax. Então, vive ativamente na juventude, influenciado ainda por cima pela fada Sininho, que eu carinhosamente gosto de lhe chamar um termo muito agressivo, que é a fada da pornografia, vou explicar o porquê. Porque sempre que há um problema, está ali a fada Sininho, que com um toque de condom ou de varinha mágica ou de estalar dos dedos, não sei bem, resolve qualquer tipo de problema. Isso também é característico desta fase pueril. Nós temos os pais, nós temos os educadores, temos os professores. Há um problema. Na minha altura, que eu estudava aqui, havia um problema, ia-se à diretoria, não é? Ia só lá e de repente o professor Moreira ou assim resolvia o que havia a resolver. E, portanto, estamos sempre protegidos. Só que o problema é que hoje nós temos que ler o contexto. O que é que aparentemente protege estes jovens? E o que é que se tornou, de facto, esta fada Sininho? E porquê é que eu utilizei uma palavra tão grave para a descrever? Porque hoje em dia, as fadas Sininhos desta vida são as redes sociais, são as tecnologias, são os smartphones, são as drogas, são, efetivamente, a pornografia, inclusivamente. Ou seja, tudo o que produz a gratificação instantânea, tudo que me afaste de confrontar virtualmente o problema que eu estou a lidar, a determinada altura eu vou optar por isso. Então eu crio uma ilusão constante no meu cérebro que está tudo bem. Que é exatamente o que o puer cria para ele próprio. E a determinada altura, para além disso, torna tudo mais grave porque ele começa a acreditar de facto, por causa desse vício na gratificação instantânea, que não há nada melhor do que aquilo que ele pode viver. E outra questão, ele começa a menosprezar tudo o que tem a ver com o uso do tempo, não é? O sacrifício, o investimento no futuro. Porque de facto, se ele vive para a imediatez da vida, para que é que ele vai apostar inclusivamente no futuro, se ele está grato por aquilo que tem, por esta instantaneidade, digamos assim. Mas olhando para o Xanax, nós podemos acreditar, coitado do Capitão Gancho, tornou-se um Capitão Gancho aleatoriamente. E isto é o que as pessoas não conseguem capturar nesta história que para mim é essencial. E eu vou largar a bomba. O Capitão Gancho não é nada mais, nada menos do que o próprio Peter Pan. Só com a diferença de que o tempo passou. O que nós sabemos da história do Jean Barrier e de outros autores que a determinada altura inovaram um bocadinho a história é que, por exemplo, o Capitão Gancho era um miúdo inteligente, cheio de possibilidades, estudou em Oxford inclusivamente, mas como é que a determinada altura ele ficou à deriva no meio do mar, no meio de uma terra do nunca, que é uma terra que nem sequer existe, a confrontar-se com um jovem sistematicamente. Talvez porque isto seja a melhor analogia para dizer que houve alguém que deixou que o tempo passasse para não se materializar rigorosamente em nada, para não ter que viver esse sacrifício, para não ter que lançar esse salto de fé, não se ter que lançar nesse salto de fé. E a determinada altura o tempo passou por ele e há algo que aconteceu na vida deste homem, que é a vida escolheu por ele. Quando tu não queres escolher, há algo que acontece. Inevitavelmente a vida vai escolher por ti. E nós vemos muitos paralelismos. Aliás, percebemos que o Capitão Gancho é um capitão, exatamente de marinheiros perdidos, tal e qual como o Peter Pan, que também é o líder dos rapazes perdidos. Estão sempre a confrontar-se um com o outro, porque quem efetivamente não está integrado na sua jornada de individuação corre o risco de ter que viver sempre a combater o seu passado, na tentativa de reaver aquele momento áureo. Nós já conhecemos este tipo de pessoas. E tal, quando eu era jogador de basquete lá atrás, foi o melhor período da minha vida, aí é que eu era, é que eu dominava. Esse tipo de psicólogos vem para aqui para uma palestra falar sobre o passado, não é?
Nós conhecemos esse tipo de pessoa que fala sobre o passado, inflacionando a um ponto que viveu o tempo áureo. E é exatamente isso que se gladia o Capitão Gancho com o Peter Pan, que é gladia-se com o seu passado, gladia-se com a tentativa de voltar a assumir essa liderança desse tempo áureo. Só que o problema é que isso não corre bem. Ele, numa das batalhas, inclusivamente, perde um dos braços, curiosamente, o braço esquerdo, na maioria das histórias, pelo menos. E eu acho isto extremamente simbólico. Porque a mão esquerda, que cai e é devorada pelo crocodilo, que inclusivamente devora também o relógio, que também por si é extremamente simbólico, porque o relógio começa a marcar o tempo e o crocodilo passa a perseguir o Capitão Gancho, e isto representa o tempo que um dia te vai devorar, que cria um trauma tão grande que ele manda destruir todos os relógios da Terra do Nunca, precisamente simbolizando isto, alguém que é incapaz de se confrontar com a mortalidade, de integrar a noção de mortalidade, de olhar, portanto, para o futuro que lhe resta e cristaliza, nesse aspecto, a sua jornada de individuação. Não é? Por isso é que, a determinada altura, falamos de alguém que é incapaz de integrar o passado, mas também o presente e, inclusivamente, o futuro. Alguém que se torna um velhaco e não uma referência na acessão do Sénex, precisamente porque está bloqueado, e isso cria pessoas secas, aquelas pessoas beatas da vida que, a determinada altura, não conseguem se inovar e não conseguem verdadeiramente constelar este arquétipo do velho sábio. Mas quando o Capitão Gancho perde a mão, como eu estava a dizer, ele perde a mão esquerda, e eu acho que isto também tem um aspecto neuropsicológico muito importante. Porque, se vocês pensarem bem, não é à toa que nós colocamos no dedo anelar esquerdo o anel de comprometido, do casamento. Porque já há muito tempo se acredita que esta mão representa a ligação com o mundo do Eros, o mundo da relação, o mundo da afetividade. Algo que, supostamente, o Peter Pan, o Capitão Gancho perdeu. E perdeu porquê? Porque, se a minha teoria estivesse certa, que o Capitão Gancho é o Peter Pan, ele amou, a determinada altura, uma mulher. Essa mulher era a Wendy. E, curiosamente, ele conheceu-a numa travessia quando foi a Londres, e desafiado pela sua própria sombra, que o fez aproximar da janela da Wendy, no qual ele ficou completamente envidrado e apaixonado. E tudo isto é simbólico. Porquê? Porque o Jung dizia que a nossa sombra também nos desafia constantemente, e a sombra é aquilo que não está iluminado pela consciência, e nós vemos muitas vezes a psique a pedir essa integração. Porque é que, inclusivamente, então, o Peter Pan é seduzido pela sombra a apaixonar-se pela Wendy? Porque a Wendy era exatamente o oposto dele. Ele era um rapaz indisciplinado, um rapaz que acha que a juventude é a melhor etapa da vida, e a Wendy é uma conservadora de classe média, uma miúda muito madura, e que efetivamente ela acredita que a melhor fase da vida ainda está por chegar, aquela fase onde ela deseja ser mãe, talvez pela boa relação que tem com os seus irmãos, etc, etc, etc. E a psique consegue ser macabra a este ponto, sim, porque ela nos seduz através da relação com o outro a integrarmos polos que não temos integrados na nossa vida. E quando o Peter Pan a leva para a Terra do Nunca, que é isso que os rapazes fazem, quando eles estão a tentar seduzir uma rapariga, eles vendem todo o tipo de cantigas. Sim, sim, eu vou ser mais atinado. Sim, sim, eu vou ser trabalhador. Acredita em mim, que é isso. É o espaço onde ele estava, o espaço da realidade, o espaço de Londres. Ele tem que atuar na realidade. Ele tem que viver no tempo da realidade. Só que os rapazes, também quando são jovens, gostam muito de uma coisa, que é seduzir as Wendys desta vida a participar um bocadinho da esfera da vida deles. E as Wendys, como nós percebemos na história do Capuchinho Vermelho, também gostam disso, porque elas gostam de conhecer inclusivamente o lobo mau e precisam inclusivamente disso para a sua jornada de individuação, para sair da sua zona de conforto. Então está tudo interligado. E ele traz a Wendy para a Terra do Nunca. Só que a determinada altura eles vivem um período fantástico na Terra do Nunca,
O Andy gostou muito de estar, inclusivamente, com o Peter Pan, só que a certa altura ela diz: olha, se calhar está na hora de voltarmos para Londres, queres vir comigo? Que é o que todas as mulheres a determinada altura dizem aos rapazes. Olha, se calhar está na hora de começarmos a juntar os trapinhos, o que dizes? Se calhar esta boa vida de ir aqui ao café com os teus amigos, pronto. Está na altura de mudar, se calhar está na altura de pensarmos algo mais sério para a nossa vida. E o Peter Pan diz: sabes, eu amo-te, mas eu ainda não estou bem preparado. Eu ainda não sinto, não tenho aquele feeling, não é? Que é uma coisa que hoje em dia se fala muito. Tens de sentir aquele feeling. Não podes simplesmente ir, aventurar-te, sacrificar-te por aquilo que certamente amas. Não, porque tu tens de sentir o feeling, tens de estar pronto. Primeiro tu, ama-te a ti mesmo, não é o que se costuma dizer? Depois vêm os outros. Pronto. E isto faz com que o Peter Pan não vá com o Andy. E na minha teoria é exatamente por isso que ele perde o contacto com a mão esquerda. Porque se a mão esquerda revela este contacto com o Eros, com o Deus do amor, a pulsão do amor, do erotismo, da sedução, da relação, da afecção, é óbvio que o Capitão Gancho perdeu isso se ele um dia foi o Peter Pan. E tal como diz a Marion Woodman, até um melhor guerreiro que perde o seu contacto com o Eros, ele se tornará nada mais nada menos que um mercenário. Porque não há nada mais para ele que classifique a vida a não ser o material, que é exatamente o que o Capitão Gancho procura. É o material, é o poder, é o dinheiro, é a materialidade das coisas, é inclusivamente conquistar em certa medida essa puerilidade através da magia que ele poderia arrancar da fada, digamos, da fada Sininho, não é? Portanto, estes aspectos são todos eles importantes porque nós aqui começamos a ver de várias formas como o Senex e o Puer não são elementos que estão somente separados, mas eles estão em constante relação, como diria o Hillman. O Hillman tem a teoria de que esta constante relação, este constante negócio que existe na vida entre o Puer e o Senex governa o nosso trabalho de individuação, governa daquilo que são as estruturas da sociedade, como nós já vamos ver a seguir. Mas não queria deixar de referir que o Jung percebia que na crise da meia-idade acontece a todas as pessoas um momento capital que apela à transformação e que normalmente ele dizia que se intensificava a individuação. Mas aquilo que nós podemos perceber através de outros autores é que a individuação, como ocorre desde sempre, nós não nos vamos livrar de uma crise da meia-idade. Ok? Isso acontece com todos nós. Mas nós podemos, se calhar, regular a intensidade de como é que ela ocorre connosco. O Capitão Gancho viveu uma intensidade tão grande, ou vive uma intensidade tão grande e está presa a este duelo, porque se calhar ele não cuidou devidamente da sua juventude, ele não cuidou devidamente do seu Puer. A minha teoria é que se cuidarmos bem do nosso Puer, muito provavelmente nós vamos fazer um caminho de individuação com melhor qualidade e reduzir a intensidade do embate daquilo que é a crise da meia-idade. Como dizia o Mário Cortella, para tudo isto e para percebermos como é que estas energias nos demovem, como é que somos formatados inclusivamente por um inconsciente coletivo, um inconsciente também social, que nos seduz a priorizarmos uma energia em deterioramento da outra, nós devemos fazer aquilo que o Mário Cortella diz que é essencial para a educação, que é fazer um diagnóstico cultural. Ou seja, como é que está a nossa cultura, qual é o zeitgeist do nosso tempo, o que é que governa estas estruturas e a partir daí vamos perceber como é que estamos a ser influenciados por ela. Mas eu vi uma entrevista há pouco do Mário Cortella e gosto-se dele ou não, há uma coisa que eu acho especialmente importante dele, que ele é um Senex que se consegue atualizar e consegue, por isso, criar pontes, estabelecer pontes com os Puers, que são os alunos dele da faculdade. E ele dizia algo que eu achei muito interessante, porque eu até aqui era um bocado arrogante nesse aspecto, que era, não com o hip-hop, mas com o funk. Eu detesto funk, mas
fez-me refletir o que ele disse, que foi, nós queremos efetivamente estabelecer a ponte com os jovens, nós temos que entender o que os demove, o que os apaixona, o que é que mexe com as suas emoções, com as suas afecções. O professor que não conseguir fazer isso, ele não precisa de gostar de funk, ele não precisa de gostar de hip-hop, ele não precisa de gostar de rock, mas ele pode estudar sobre o assunto e pode perceber o que é que demove os alunos em relação a esse tipo de gostos. Se ele perceber, ele vai conseguir criar uma ponte com o aluno. E isto aconteceu de outro modo, mas eu não sei se vocês conhecem uma banda sul-coreana, os BTS, mas eles foram cunhados como os Beatles do século XXI, são extremamente conhecidos. E a determinada altura, o líder da banda leu um livro que se chama Map of the Soul, que é o mapa da alma, de Murray Stein, que basicamente foi, ou melhor, é o presidente da Sociedade Internacional de Psicologia Analítica, e esse livro é um livro de introdução à psicologia de Jung. É curioso que esse livro marcou tanto o líder da banda que ele exigiu, como um bom líder, que os outros membros lessem aquele livro, e ele foi tão transformador para os membros que, curiosamente, eles lançaram 1 ou 2 ou 3 álbuns com o título Map of the Soul. Um era Persona, que era trabalhar a máscara social, aquilo que o Jung fala, outro era o Shadow, e eu achei isso muito interessante. Porquê? Porque a Legião de Faz denomina-se de Army, não é? E essa Legião de Faz deles comprou massivamente o livro a ponto de que ele se tornou novamente um best-seller do New York Times e por aí fora. Ou seja, não é difícil nós sermos adaptadores para o conhecimento se nós formos capazes de ocupar esse lugar da referência e se estivermos na disposição de nos atualizar, porque a certa altura eu contei esta cantiga a alguns jovens que gostam muito dos BTS e a determinada altura, e eu lancei a isca, não é? E a determinada altura, depois da consulta, eles diziam: "Oh João, sabes que livro é que eu comprei?" E eu fazia-me de pato, mas deixa-me adivinhar. "Ah, foi o Mapa da Alma, por causa daquilo que tu falaste dos BTS." E eu, pronto, já está a servir de alguma coisa este conhecimento. Então, não é difícil de nos adaptarmos. Fazer o diagnóstico cultural. Para isso é preciso revisitarmos, se calhar, alguns dos melhores teóricos da contemporaneidade. Um deles que eu desde já vos seduzo a ler, que é o Byung-Chul Han. Ele tem livros muito pequenos, mas intensos, no qual cada parágrafo é um autêntico murro no estômago, não da mesma forma que Nietzsche, mas para muitas pessoas acaba por ser uma leitura exigente, mas a partir do momento em que lemos e compreendemos o primeiro livro, compreendemos tudo o resto, porque todos os restantes livros estão encadeados nos mesmos princípios, na mesma ideia. Um deles é no enxame, onde o Byung-Chul Han teoriza que nós vivemos numa espécie de sociedade que se tornou um enxame. Deixou de ser uma massa com unidade, uma massa que até se poderia tornar crítica, um conceito caro não só para a física, mas também para a sociologia, onde poucos elementos podem desencadear um rebuliço, um movimento, mas tornou-se um enxame. Ou seja, um conjunto de pessoas que vive efetivamente numa espécie de colmeia, dividida por câmaras de eco que parecem muito barulhentas, mas que não estão em nada interligadas. E isso provocada também pelas redes sociais. E os algoritmos, nesse aspecto das redes sociais, são muito eficientes porque nos aproximam de uma câmara de eco. E o que é que isto significa? O algoritmo só nos vai colocar em contacto com pessoas que pensam, sentem e veem o mundo da mesma forma que eu. E isso é muito eficaz na polarização daquilo que assistimos do ponto de vista político, inclusivamente, e num documentário que eu tive a oportunidade de participar, que eu desde já vos sugiro, podem encontrar informação sobre ele no nosso site do icj.pt, que é o Teatro das Sombras. Nós fazemos uma análise do porquê de, hoje em dia, estas polarizações estarem a acontecer, e uma coisa que é irrevogável é, efetivamente, o quanto as redes sociais acabam por formatar, gratificar um determinado tipo de pensamento e nos levam a achar que participamos de um grupo forte, quando, na verdade, eles estão a fazer exatamente isso com outras pessoas que pensam de forma diferente. Contudo,
Isto faz com que não haja um princípio que é fundamental na teoria do Byung-Chul Han para o desenvolvimento de uma sociedade sã e para o desenvolvimento de pessoas sãs, que é o princípio da alteridade. Eu sei que é um princípio caro, mas isto significa basicamente o seguinte, que é, nós, para sermos capazes de evoluir, precisamos de aceitar a diferença de opinião e entrar numa dialética, num diálogo. Isto não é difícil de entender, porque foi exatamente isso que seduziu, em primeiro lugar, o próprio Peter Pan a apaixonar-se pela Wendy. Foi, inconscientemente, essa diferença. E essa aprendizagem pela diferença, quando é eficaz, pode nos transformar. Se calhar a Wendy também errou, em algum sentido, porque não foi capaz de transformar totalmente o Peter Pan. Mas aquilo que eu estou a dizer é que este princípio da alteridade, de reconhecer o outro na sua diferença, é essencial. E eu já vou explicar também porque é que isso não acontece e porque é que cada vez menos o outro ocupa inclusivamente um lugar de um tu e se torna mais um isso. Ou seja, quando falamos da diferença, falamos, por exemplo, como quando a direita está a atacar a esquerda ou a esquerda está a atacar a direita e a determinada altura falamos de um isso, porque nos debates eu não estou a falar da pessoa X ou Y, eu estou a falar do woke. Tu és um woke. Ou eu estou a falar da direita fascista. Ou seja, tu passas a um isso que engloba inclusivamente o conceito de uma ideologia e deixa de ser verdadeiramente aquilo que tu sentes. Dentro disso, mas quem és tu? O que é que tu sentes? O que é que te caracteriza, efetivamente? Quem é que tu és? Não é? E isso desaparece na sociedade do enxame e torna, ainda para mais, a informação num estado de hipercomunicação, instantaneidade, que leva a muita excitação. As pessoas até escrevem caps lock nos debates na internet, porque aquilo é muito intenso. Então é como se eu estivesse a gritar para o outro. E as pessoas são muito governadas por fake news, porque a partir do momento em que eu vivo numa bolha e até há pessoas que eu acho ou classifico como interessantes porque já escreveram textos minimamente interessantes e partilham uma informação, eu já nem sequer vou passar pelo filtro e verificar se ela é verdadeira ou não. E isto seduz-nos inclusivamente para este princípio da comunicação instantânea e das fake news. O que nos leva inevitavelmente para aquilo que é outro livro que o Byung-Chul Han escreve, que é a Sociedade da Transparência, que eu muito focado na teoria do Zygmunt Bauman, da modernidade líquida, inclusivamente. Já vou ler algumas frases sobre isso. Mas na sociedade da transparência, o que se vê é uma sociedade que, efetivamente, perde a sua tonalidade, perde a sua força, perde as suas ligações. Aliás, hoje em dia, seja nas publicidades, na televisão, seja nos livros, o que é que se fala mais? Sobre valores. Aliás, os livros de ajuda que mais vendem, inclusivamente, para além daqueles que mandam a pessoa para um determinado lugar, são aqueles que falam sobre valores como a honestidade, como a seriedade, a resiliência, etc, etc, etc. E o Byung-Chul Han diz que quando nós temos que falar demasiado sobre isso, é um sinal claro que a sociedade perdeu, essencialmente, os seus valores e se tornou líquida, se tornou transparente, em certa medida. O Zygmunt Bauman tem uma tirada muito gira, que uma vez encontrei na internet, no YouTube, onde ele, para explicar este fenómeno da sociedade líquida, ele refere-se a um amigo que se virou para ele um dia e disse: olha, num dia fiz 500 amigos no Facebook. E ele disse: olha, bom para ti, eu na minha vida toda nunca fiz 500 amigos. Não é? É muito fácil nós percebermos em que sociedade é que vivemos, porque ele distingue a sociedade atual da modernidade líquida, da modernidade das redes, com aquilo que era a comunidade. E pensem bem, nós quando crescíamos na era das comunidades, nós já crescíamos inseridos num contexto. Eu, aqui atrasado, tive a oportunidade de ir com a minha irmã
a uma festa, que é a festa da Senhora da Abadia, lá no Couto Judas, em Ponte Lima, que é no Barrio. E é muito engraçado porque a determinada altura, toda a procissão, toda a experiência de festa, aquilo é extremamente familiar e transmite uma série de signos, uma série de comunicação, envolve-me num contexto a determinada altura. Curiosamente, quando eu era miúdo, era mais fácil para mim jogar à bola, mesmo não sendo de Ponte de Lima, ou até se calhar ir falar com uma rapariga, porque vivíamos na mesma comunidade, era quase como se já fôssemos familiares. Eu poderia lhe dizer, olha, também vais participar da procissão de hoje? E ela, sim, eu vou de Nossa Senhora, tu não sabes? E eu, que bonito. E começava a sair a conversação, por exemplo. Então vivíamos numa comunidade que já era do nosso mar, já nos aproximava inconscientemente das pessoas sem nós sabermos. Mas no mundo das redes isso não é o que acontece. A informação também é volátil, mas as tendências também são voláteis, como vamos aprender, porque há uma vida sem tradições, sem comunidade, sem lugares de pertença. E, portanto, o Zygmunt Bauman dizia, os tempos são líquidos porque, assim como a água, tudo muda muito rapidamente. Na sociedade contemporânea, nada é feito para durar. Hoje, o medo da exposição, também, para voltar às redes, foi abafado pela alegria de ser notado. E eu não sei se vocês estão ao corrente, houve um influenciador, um youtuber brasileiro, o Felca, que fez um grande serviço social porque expôs de que modo é que esta frase do Zygmunt Bauman está-se a tornar, infelizmente, uma referência muito triste para o universo dos influenciadores das redes sociais, que inclusivamente já colocavam os filhos e expunham os filhos e às vezes até influenciadores com tendências mais tristes ainda, que levavam menores a executar determinados tipos de comportamentos precisamente para chamar a atenção e muitas vezes violando completamente o bem-estar e o sentido de integridade da outra pessoa numa tenra idade. E com base nestas investigações eu ainda fui ter uns vídeos de uns jovens com 10 anos que se falam como empreendedores. É muito fácil encontrar, metam um jovem miúdo, 10 anos ou isso, empreendedor, e vão encontrar podcasts de miúdos que parecem autênticos Sénex a falar do género. Para que é que eu estou na escola se a escola é uma perda de tempo, se eu tenho é que aprender como é que se faz investimento no S&P 500 e por aí? Eu fiquei, o que é isto? Que realidade é que eu vivo? Eu não estava a par disto sequer. Eu já sinto-me um Sénex também das tecnologias porque estava completamente desconectado. E eu digo, mas eu tenho que trabalhar ainda mais para este miúdo não me passar a perna. Porque depois, eu estou a brincar, logicamente, mas hoje em dia os psicólogos falam muito de uma palavra que é o FOMO, que é o Fear of Missing Out. E as pessoas acham que isto é uma coisa muito trivial. Fear of missing out, o medo de estar fora. Mas, efetivamente, estar fora de quê? Mas o medo de estar fora é muito complexo. Há muitas coisas que nós podemos temer estar fora. E não é só de como é que um Instagram ou um TikTok funciona. Mas pensem e reflitam para vocês mesmos se não há vários momentos onde vocês dizem isto das inteligências artificiais. E o ChatGPT? Será que vai substituir a minha profissão? Bem, eu acho que estou livre, porque muitas vezes perguntam-me isso e eu trabalho na área, estou a programar também uma aplicação dentro da área da inteligência artificial com uma equipa e muitas vezes perguntam-me isso, João, tens medo que seja substituído pela inteligência artificial? E eu digo-lhe, é assim, honestamente não, porque, em princípio, uma das coisas essenciais à terapia é nós sabermos que estamos a falar, ou esperarmos que estamos a falar, para uma pessoa que é feita de carne e osso, que vive os mesmos medos e os mesmos desafios que nós. E depois há outra coisa, que é, a inteligência artificial é muito melhor do que eu. É muito mais perfeccionista e mais assertiva do que eu. E se há coisa que eu digo logo na primeira consulta que é essencial para um processo terapêutico, aos meus clientes, para estabelecermos uma relação terapêutica, é você tem que tolerar que eu erre.
A tolerância ao erro é fundamental porque é aquilo que nos humaniza. A determinada altura, quando eu digo uma parvoíce que afeta muito um cliente meu, eu estou a ativar um complexo porque eu sei que agi exatamente como um irmão mais velho, ou pai, ou namorado, porque disse-lhe exatamente o mesmo e é isso que nós vamos trabalhar inclusivamente. E esta disponibilidade para o erro e tolerar o erro também é aquilo que nos humaniza. Só que hoje em dia nós queremos perder essa qualidade na tentativa de sermos demasiado perfeitos, porque vivemos nesta estrutura de uma sociedade que tem também muitos defeitos, no sentido das inteligências artificiais, do movimento capitalista, que nos apela até coisas como o coach. Atenção, não estou a criticar os meus colegas do coach, mas pensem lá se o coach não é precisamente um sintoma deste século XXI e deste capitalismo que leva as pessoas ao exímio da produção. Porque o coach é desenhado para colocar as pessoas no máximo rendimento possível. Não é para se preocupar, efetivamente, sobre os sentimentos delas, ou o que é que se está a passar do ponto de vista mental, dos seus processos inconscientes. Queres ser ainda melhor? Queres ganhar mais dinheiro? Então, faz estes exercícios. E tu has de ser ainda um melhor profissional, como se a vida significasse apenas só isso, não é? Pelos bichos, não sou o único maluco a pensar assim, o que me deixa bastante satisfeito. Não fui a tempo de mudar aqui. Pronto, esta frase já tinha dito, mas outra frase que eu achei interessante, agora não fui eu, mas eu posso-vos ler a frase, é: estamos todos numa solidão e numa multidão ao mesmo tempo. Porque, efetivamente, a sensação que nos dá esta vida de enxame é que nós ouvimos muito barulho. Nós sabemos que, efetivamente, há pessoas próximas, há pessoas nesse universo das redes, mas a determinada altura, quantas vezes é difícil verdadeiramente comunicarmos uns com os outros sem ser aquela superficialidade do então, tudo bem? Passamos um para o outro? Então, tudo bem? O Simon Sinek diz que aprendeu com um grande amigo dele, um militar, que a determinada altura era de uma patente muito elevada, que o exercício dele para entender quais eram os melhores líderes era, a determinada altura, perceber se a pessoa, quando passava por um camarada ou por um amigo e lhe perguntava como é que essa pessoa estava, se verdadeiramente parava para ouvir. Isto é muito importante, porque na maioria das vezes nós fazemos isto de forma muito formatada, não é? Ou seja, como é que estás? Está bem, eu sigo o meu caminho, segue-se o teu. E, de facto, isso demonstra a desconexão brutal que nós vivemos um do outro. E esta incapacidade de estabelecer relações com profundidade faz com que vivamos em sociedades mais tristes. Por isso é que eu via com um enorme regozijo, olhava para vós no coffee break a conversar uns com os outros. Eu acho que isso é tão fundamental entre professores ainda por cima para transmitir experiências, desafios, medos, mas para isso é preciso sustentar relações, é preciso fazer atividades que visem criar essas relações. Por isso é que eu tenho muito orgulho no trabalho do meu amigo e colega e também mentor João Carlos Major, porque ele, e vou falar sobre isso mais à frente, mas ele trabalhou num projeto que foi os Alicerces da Mente, onde a determinada altura ele criou efetivamente esse contexto que aproximava os professores em determinadas formações e, quando se estava por ela, aquilo deixavam de ser formações apenas, mas viravam banquetes íntimos, onde havia uma verdadeira partilha, onde relações eram criadas, e isso é essencial para estabelecermos, se calhar, um fármaco para esta sociedade do enxame. Eu não sei... Deixe-me ver o tempo. Professora Flora, quanto tempo é que eu tenho? 5 minutos? Mais? 10, 15. É? Pronto. Está a ser muito querida. É sinal que não estou a amassar demasiado. Mas também aquilo que eu queria falar agora é muito rápido. Eu já falei um bocadinho como é que os rituais foram desaparecendo, não é? E a determinada altura convém explicar que a noção de rituais, ao se perder, perde-se efetivamente esta comunicação que acontecia sem comunicação, porque, como eu dizia há bem pouco, a determinada altura, o surgir numa comunidade é já estar a ser introduzido mesmo sem eu falar. Eu era
o neto da Maria do Orial, que era a minha avó. E pronto, e adorava isso. Eu nem precisava dizer o meu nome, porque para mim era um orgulho ser o neto da Maria do Orial. Então, esse aspecto era algo que me distinguia. Era quase como se eu estivesse a ser classificado com a maior honra, no qual eu tinha que correr atrás desse mérito, porque depois de ser o neto da Maria Orial, também que tinha que exigir de mim, de algum modo, porque eu queria ser uma boa referência. Eu não queria que as pessoas dissessem: olha, aquela avó deve ser bonita, olha para o neto que ela tem. Eu não queria isso. Então, efetivamente, já havia um conjunto de exigências que eram pautadas por essa pertença nessa comunidade. E uma coisa boa que os rituais também possuem é a noção de símbolo, como o Hegel trabalha. O símbolo é uma partilha que existe entre o hóspede e o hospedeiro. É, a determinada altura, uma peça artesanal, ou que seja, que introduz o estrangeiro e o hospedeiro à vida da comunidade, àquela passagem que leva o legado para mostrar a mais alguém com profundidade e sentido. Nesse aspecto, é um serviço hospitalar que se produz nas comunidades. E a Hannah Arendt defende precisamente isso, porque ela dizia que, ao contrário daquilo que ela não dizia, mas daquilo que eu entendia que era esta era da digitalização, em certa medida, ela dizia que os rituais são intemporais, tal como a Mircea Eliade, que defende muito esta ideia de que os rituais são intemporais. Então eles estão para lá de qualquer ego, de qualquer homem, de qualquer mulher, porque de facto são aquilo que é efetivamente importante para o cultivo de um coletivo, que traz porventura sentido e traz porventura experiência e informação. Isso leva-nos inevitavelmente a refletir, uma coisa que os estoicos muito faziam, que eu admiro imenso. Eu sei que a professora Flora deu-me frases motivadoras, eu vou tentar falar da morte de forma muito motivadora, sem vos dizer: meus amigos, nada temam, que ainda hão de ir para o céu. Mas eu acho que é importante termos a coragem de enfrentarmos a morte, simplesmente para termos a coragem de também viver a vida. Porque, como vimos no Capitão Gancho, acho que fica bastante saliente, é que um homem que é incapaz de enfrentar a mortalidade também é um homem que é incapaz de viver com dignidade. E, nessa medida, o pensar sobre a vida é pensar nestas reflexões do nosso querido Séneca, e eu estou simplesmente a passar isto à frente para avançar para um ponto que eu gostaria muito de falar convosco. A velhice os surpreende enquanto as suas mentes ainda são infantis e chegam a ela despreparadas e desarmadas, pois não tomaram providências para isso. Tropeçaram nela de modo repentino e inesperado, sem ter percebido que se estavam da velhice a aproximar dia após dia. E eu não vou comentar estas frases, que eu quero prosseguir para o ponto que eu acho que também é essencial, mas também é bom porque assim não interrompo os vossos raciocínios pessoais. Eu sou um analista e distingo-me do coach porque eu não reflito as ferramentas nas pessoas. As pessoas é que me informam sobre as ferramentas a utilizar, porque, como Jung dizia, o sapato que serve a um pode ser apertado a outro, não é? Então eu atiro estas informações e vocês refletem. Ele também dizia, Séneca, a mente distraída por interesses divididos não absorve nada profundamente, mas rejeita tudo o que lhe é imposto. Não há nada com que o homem ocupado se ocupe menos do que viver. Não há nada mais difícil de aprender. Não é? Por isso, aquilo que o Séneca já está a lançar como reflexão nesta altura que ele escreve este livro, A Brevidade da Vida, é precisamente não aguardarmos intensamente pela crise da meia-idade para vivermos a vida, para irmos refletindo sobre aquilo que é verdadeiramente importante fazermos na nossa vida. Isto está meio abrasileirado porque eu fui ao citador para tirar rapidamente, mas isto é bom porque tenho muitos amigos e colegas brasileiros também que assim entendem melhor, porque para eles o nosso português é difícil. Você não se envergonha de reservar para si mesmo apenas o final da vida e de se preparar para a sabedoria apenas na idade improdutiva?
É muito tarde para começar a viver justamente quando devemos deixar de viver. Que tolo esquecimento dos mortais adiar os planos benéficos para o 50º ou 60º ano e ter a intenção de começar a vida a partir de um ponto que poucos alcançaram. Isto é muito típico, principalmente, eu acho que eu ainda vejo esta relação que o Jung via na altura dele enquanto clínico, que era a crise da meia-idade bate mais cedo às mulheres do que aos homens. E para mim isso é biológico, profundamente informacional e biológico, porque a mulher, desde cedo, desde sempre, desde a menarca, desde a menopausa, etc., tem que lidar com mudanças estruturais completamente diferentes sobre o seu corpo que conduzem a reflexões sobre a própria vida, inevitavelmente. Além de que há um cérebro emocional muito mais desenvolvido do que o homem. Isto são diferenças de género típicas. Mas eu vejo isso muito nos homens que viveram a vida acoplados a uma identidade profissional e a determinada altura estão a chegar ali ao virar dos 50 para os 60. Entram na dita idade da reforma. Aparecem-me derrompante pela clínica, meu Deus, desesperados, porque a determinada altura não sabem o que vão fazer a seguir. Estão a colocar-se em causa completamente. Ainda bem que há pessoas aqui que têm imenso para fazer e isso é ótimo, mas nós também clínicos, para angariar clientela, só falamos de maus casos, não é? Os bons ficam, pronto, ficam para exemplo de quem quiser ser exemplo. Olha, Instagrams, criem uma rede social e falem sobre o assunto. Estou a brincar, obviamente. Mas isto é muito típico porque, ao contrário da mulher que várias vezes ao longo da vida tem que estar acoplada a estas noções biopsicológicas, o homem, fala-se de algumas diferenças que vão ocorrendo no homem, mas não é a mesma coisa e, nesse sentido, ele vai vivendo para outras identidades, até porque a masculinidade... mas agora conseguem ouvir? Ótimo. Mas como a masculinidade contemporaneamente incentiva nestas estruturas sociais a que o homem encontre inclusivamente a sua identidade e a sua dignidade e a sua gratificação na figura que ele desempenha, na função que ele desempenha socialmente, e o trabalho é a função que mais dignifica, segundo o Viktor Frankl, também a alma humana, para além do amor e, curiosamente, do sofrimento, mas não quero entrar por aí. Então, a determinada altura, o homem vai relegando esta reflexão, simplesmente quando é atacado, imprevisivelmente, pelo facto de ele já estar a passar do prazo de validade. Para essa função, não é? Supostamente. Porque a determinada altura parece que me querem tirar do trabalho. Então, se a minha identidade é o trabalho, eu perco a minha identidade. Por fim, falar rapidamente sobre a agonia de Eros. O livro que eu mais gostei, do Byung-Chul Han. Porquê é que o Eros está agoniado, está triste, está depressivo? Porquê é que o Eros, como Deus ou a pulsão do amor, do afeto, da relação, está deprimido? Porquê é que as pessoas estão deprimidas? Em primeiro lugar, o Byung-Chul Han é muito provocatório, porque ele diz que a depressão é um estar narcísico da mente. A depressão, para o Byung-Chul Han, é narcisista, porque ela só quer saber do sofrimento da pessoa e só quer saber da pessoa. Então, para atuarmos sobre a depressão, deveríamos fazer uma engenharia inversa, mas para isso também precisamos falar do contexto social que, de algum modo, nos está a tornar depressivo. E porquê? Porque, como o Edgar Cabanas fala, nós hoje em dia vivemos numa ditadura da felicidade. Eu não sei se vocês já repararam, mas como eu dizia nas publicidades, ama-te primeiro, preocupa-te contigo, os manuais de autoajuda também foda-se para aqui e eu para lá, peço desculpa pela linguagem, mas é exatamente o que os manuais dizem. E o que prevalece é exatamente esse egoísmo de me vou fazer primeiro a mim, em segundo a mim, em terceiro a mim, e depois é que penso efetivamente no outro. Só que a questão é que nós, nesta sociedade que incentiva ao culto do eu, a determinada altura nem sabemos o que é o outro. O que é verdadeiramente o outro?
Não é? O que é estar numa relação? Eu ouço muitos colegas a falar, por exemplo, muitas vezes, se ele não te respeita, ou se ela não te respeita, ou se ela tem opiniões contrárias a ti e ele também, deixa-o. Porque o que importa és tu. Deixa-o. Não é? Ou seja, é isto que nós absorvemos. Enquanto tu me és útil, não é? Vivemos uma sociedade utilitarista, no sentido de mil, enquanto tu és útil, eu fico contigo. Quando tu me começas a chatear, ia de marcha e há mais. Aliás, agora com o Tinder e por aí fora, não faltarão mais. A questão é precisamente essa, é que isso anula-nos o entender a alteridade, o outro, de integrarmos verdadeiramente este desafio, que é permitir a entrada do outro. Mas porquê que isso acontece? Porque tudo na vida se tem positivado e não é só nos manuais de autocuidado que vem essa positivação, passa a expressão. Também na própria arte. O Byung-Chul Han dá o exemplo da arte do Jeff Koons. Não sei se vocês conhecem, eu esqueci-me de colocar inclusivamente uma imagem, mas o Jeff Koons é um escultor que cria, parecem aqueles balões de palhaço, só que em ponto muito grande e muito refletidos. E a teoria do Byung-Chul Han é que a arte hoje em dia tem que ser polida, tem que ser refletida, tem que ser brilhante, tem que ser extravagante, porque isso é exatamente o culto que nós vivemos. O culto da extravagância, o culto da polidez, o culto do reflexo, de ver a mim mesmo e não ver nada para além disso. Não é? Aliás, a figura mais extravagante que o Jeff Koons tem é uma Nossa Senhora a dar à luz um Dom Perignon. Isto para ele é o culto da excentricidade. Mas ele, inclusivamente, pega em aparelhos do nosso dia-a-dia. Ele fala dos telemóveis. Ele fala dos telemóveis porque, quando eu vivia aqui, nesta realidade, este contexto, há cerca de 20 anos atrás, os telemóveis eram muito diversos, tinham diferentes designs. Era muito interessante ver essa arte diferenciada. Mas hoje em dia, por causa da mentalidade da positividade, até os telemóveis, smartphones, têm positivado. Como? Deixaram, inclusivamente, de ter vértices no seu desenho e passaram a ter pontas redondas. Ou seja, isto parece um paradoxo, mas começaram a arredondar as pontas. Precisamente para quê? Para não magoar. Para não fazer dói-dói à pessoa que o usa. Porque a determinada altura, algo que tenha um vértice ali espetado pode magoar, e nós vivemos no culto de uma sociedade em que quer tudo cada vez mais polido, em que quer tudo que negue este tipo de desafio da alteridade, da diferença, da dor, do magoar, não é? Porque nós não conseguimos integrar isso. E repara como, a vários níveis, nós estamos a ser mentalizados para esta ideia de que a alteridade é negativa e nós devemos priorizar a positividade. E apesar de eu perceber os bens que o capitalismo trouxe ao mundo a vários níveis, também há limitações. E uma delas parece contraproducente, parece paradoxal, porque se vocês pensarem bem, o que é que nós compramos com o dinheiro que produzimos do capitalismo? O que é que as pessoas compram? Alguém tem uma noção? Essencialmente, qual é o denominador comum que as pessoas adquirem? Não é conforto? Não é? Ninguém vai ali comprar uma dose de desconforto. E o que é que isto nos educa também? A mantermos-nos na linha do conforto, efetivamente. A não sermos disruptivos e a priorizarmos somente aquilo que nos positiva. Para terminar, e abreviando muito rapidamente, eu só queria mostrar o quão seria essencial aquilo que o Jung falava, que era a escola para adultos. Por isso é que o meu colega e agora eu estamos a inovar a questão dos alicerces da mente, que foi trabalhado conjuntamente com o Sindicato dos Professores da Zona Norte, para também promovermos aqui um trabalho direto e próximo dos professores nestas temáticas e darmos ferramentas também para os professores lidarem com estas adversidades. E para terminar, eu só queria deixar aqui muito rapidamente, porque eu ia falar sobre estas frases,
algumas frases que me marcam do Jung, ou que foram a ele atribuídas, que é: até que torna o inconsciente aquele que irá direcionar a sua vida, aquele irá direcionar a sua vida e chamar-lhe destino, não é? Ou seja, chamamos destino ao inconsciente porque não temos noção dele, não temos noção destas estruturas sociais, da forma como elas governam a nossa subjetividade, então achamos que tudo o que ocorre é aleatoriamente, mas não é, nem muito menos o sofrimento. E outra, nós não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas sim ao tornar a escuridão consciente, porém esse procedimento é desagradável, portanto não popular. Foi exatamente o que eu tentei fazer aqui hoje, não trazer aqueles chavões motivacionais, mas fazer-vos mergulhar nestas coisas que nos desafiam e que eu acho que são as mais importantes de realmente refletirmos se queremos encontrar a luz verdadeira do nosso verdadeiro eu e não fazermos esses clichês que hoje em dia muito estão em voga, que eu tenho muito respeito e tenho artigos escritos sobre o tema, mas, por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem: vou fazer yoga, vou fazer meditação, vou fazer isto ou aquilo. Não é porque verdadeiramente se ligam àquilo, mas é porque está em voga e, mais uma vez, querem coisas que, para além de estar em voga, que bloqueiem o pensamento e a reflexão, e, nesse sentido, nós nos afastamos de confrontar com a nossa sombra. Não é o último, porque há um que eu queria mesmo rematar a sessão 2. A depressão é como uma mulher vestida de preto. Se ela aparecer, não a afaste, convide-a para entrar, ofereça-lhe uma poltrona, trate-a como uma convidada, seja um bom anfitrião e ouça o que ela tem a dizer. Esta é das frases mais marcantes do próprio Jung, porque nós temos a tendência de achar que os sintomas, quando chegam à nossa vida, são um sinal claro de que algo muito mal está a acontecer comigo. E a única coisa de errada que está a acontecer é nós não procurarmos entender qual é a mensagem que ele nos está a tentar transmitir. Aliás, na própria neurociência, a experiência mais interessantíssima que ocorreu foi um acaso com o Ramachandran, quando ele estava a estudar os neurónios de espelho, em que ele percebeu que as pessoas que tinham dores fantasmas, de membros fantasmas, sentiam-se aliviadas quando iam a uma caixa que tinha apenas um espelho, colocavam um membro bom num dos lados e o membro fantasma simulavam que está, ou o membro ausente simulavam que estavam colocados do outro lado, e o facto de mexerem o braço, a mão do membro bom aliviava a dor. Porquê? Porque o nosso cérebro, a nossa mente precisa dar um sentido às nossas experiências. Quando a informação não tem sentido, a dor surge, o sofrimento surge. E é isso que é importante vocês perceberem. Por isso, não sei se é uma frase de Jung, é muitas vezes atribuída a ele, eu acho que um dia ele disse a um discípulo, mas resume muito bem aquilo que é a ideia junguiana, que é: domine todas as técnicas e teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Eu posso-vos garantir que, felizmente, fui bem formado em várias áreas, não é? E não me canso de aprender. Estou a fazer neurociência também. Não me canso de aprender, mas, efetivamente, os marcos que deixaram, se eu olhar para trás, não foram os teoremas, não foram as equações, que essas não sei quem é que me ensinou, mas foi, efetivamente, o toque humano que alguns professores tiveram, como a Ana Paula, aqui presente, o professor Vítor, e outros professores que eu tive a sorte de me cruzar aqui nesta academia e que marcaram decididamente a minha vida para o futuro. E a eles agradeço muito. Agradeço o meu muito obrigado também à classe docente, que é essencial para a nossa vida e é o adaptador para o sentido. Obrigado.